Depois de um 2015 bem pior do que o previsto e com o começo deste ano mostrando sinais de recessão, as saídas indicadas para a crise brasileira podem passar pelo controle de despesas públicas, pelo aumento da carga tributária, como com a volta da CPMF, por exemplo, pela política de juros ou por maior incentivo aos setores produtivos e ao consumo. Ontem, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, foi ao Senado Federal falar sobre propostas do governo para a retomada do crescimento econômico. Durante a audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, o ministro explicou que as receitas do governo continuam em baixa e que o corte de gastos é necessário para estabilizar a renda e o emprego dos brasileiros. Uma das iniciativas do governo enviadas ao Congresso é o projeto da revisão da meta fiscal. O texto altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias e reduz o superávit primário, que é o dinheiro usado para pagar os juros da dívida pública. Com isso, o déficit pode chegar a cerca de 97 bilhões de reais. Outra medida bastante impopular é a volta da CPMF, o que se faz necessário nesse momento, já que o orçamento do governo desse ano já conta com a arrecadação de mais de 10 bilhões de reais com o conhecido Imposto do Cheque. A proposta é de uma alíquota de 0,2% sobre todas as transações bancárias. O tributo, que antes era usado para cobrir gastos do governo com projetos de saúde, dessa vez deve ser usado para cobrir o rombo da Previdência Social. Além disso, recentemente o Planalto autorizou um novo bloqueio de gastos no orçamento de 2016, 21 bilhões de reais. Esse valor se soma ao bloqueio de mais de 23 bilhões anunciado em fevereiro. Todas as medidas visam cobrir rombos em diversos setores. E nesse contexto, um dos desafios é ainda conter a inflação. Para esse ano, as atuais expectativas de mercado estão em 7,3%, ou seja, uma redução de quase 4 pontos. E essa redução pode ser ainda maior, dependendo da evolução da taxa de câmbio, dependendo da evolução dos preços de energia ao longo do restante do ano. Então, nas últimas semanas tem ocorrido uma revisão para baixo das expectativas de inflação e nós esperamos que essa revisão, que essa redução da inflação continue a ocorrer de modo que seja possível e muito provável que a inflação em 2016 possa fechar esse ano abaixo de 7%. E enquanto Brasília tenta chegar a uma conclusão, o Brasil se vê cada vez mais dentro de um atoleiro. A nossa matéria tentou dar aí uma ideia das propostas que o governo atualmente tem para tentar sanar o problema da dívida. Não tem jeito, passa pelas chamadas medidas impopulares, que tem aí... O foco é um só, né? Reduzir despesas e aumentar a receita, então você não tem para onde correr. Agora, o que o governo tem traçado é o caminho para tentar reajustar a economia, Marcela? Eu acho que sim. Algumas medidas, como você mesmo mencionou, Hélio, são impopulares, mas são necessárias, né? Eu acho que você tem que fazer um contraponto aí. O governo tem muitas despesas, eu tenho que cortar essas despesas, né? Mas, além de eu cortar as despesas, eu tenho que cortar despesas que não retornam, que não têm receita para o país, né? Então, eu tenho que ter gastos como investimentos em infraestrutura, né? Para que isso volte como receita para o PIB, né? Então, esses gastos governamentais são benéficos para a economia. O que a gente está visualizando é o quê? Gastos como pagamento de juros, com a própria corrupção, né, com os desvios de dinheiro, pagamentos assim, absurdos de salários, né, dos próprios políticos. Então, a gente tem que reduzir esses gastos, né? E, em contrapartida, você tem que, além dos gastos, você tem que gerar receita. Como que o governo gera receita? Aumentando os impostos, né? Então, a CPMF é difícil falar assim, vamos implementar a CPMF, né? Porque o brasileiro não tem de onde tirar mais para pagar renda, para pagar os impostos. Claro. Né? E justamente por isso, Marcela, a gente já não tem tantos impostos altíssimos,
não tem como trabalhar com esse dinheiro que já entra para o governo. É claro que o governo tem perdido a arrecadação porque é baseado no consumo, famílias estão perdendo o poder de compra, estão comprando menos e aí rende menos para o governo. Mas aumentar impostos não parece um tiro no pé que vai reverter em menos arrecadação como já foi do ano passado para cá? Não, sim, você aumenta o imposto, além de aumentar o imposto, você tem uma outra variável que vai ser impactada, que é o consumo, né? Eu pago mais impostos, então eu consumo menos, né? E aí eu tenho uma redução no meu PIB, né? Então todas as variáveis estão concatenadas. Esse aumento dos impostos não é uma coisa perpétua, eu acho que é de curtíssimo prazo, na minha percepção, né? Então eu preciso organizar a casa, né? Eu preciso organizar as minhas finanças, né? E nesse primeiro momento eu preciso fazer uma captação. Tá? Então, a tributação, esse aumento da tributação, ele vem com esse intuito, mas eu preciso trabalhar muito forte na redução das despesas também, senão não fecha a conta. O William, a Marcela tocou num ponto importante aí da CPMF como sendo um mal necessário. O governo enxerga como a última solução. Não tem mais o que fazer porque tudo que aparentemente podia ser cortado já foi, então o jeito é buscar isso. Agora vai ser bem mais difícil, né? Com o PMDB fora, com o PP, quem sabe, saindo até que essa medida seja tramitada no Congresso, então vai ser mais complicado para que isso possa acontecer. Não, com certeza. O governo ele está com poucas alternativas, né? Uma delas é essa questão da CPMF, né? E uma questão que daí vai envolver uma questão histórica, né? Vamos recorrer ao FMI. Qual o impacto que isso vai ocasionar para a economia, né? Primeiro que tem uma bandeira histórica do Partido dos Trabalhadores que era contra, fora o FMI. Né? Então, agora, nessa situação, voltar para o FMI, sendo que foi o mesmo partido, digamos assim, que tirou. E tanto que pode analisar que quando se fez o pagamento do FMI antecipado, né, foi quando o Brasil começou a ter autonomia de crescimento econômico e começou a desenvolver melhor. Ou seja, uma relativa ortodoxia. No objetivo de tentar segurar as contas por intermédio da recessão, ocasiona isso que é a queda de receita, que é uma questão fundamental que o Brasil precisa discutir. Então, o Brasil está com poucas situações, o governo está com poucas frentes de ação. O que vai exigir do governo é um pouco de ousadia. A velha questão da discussão sobre pagamento dos juros. Né? Até que ponto? E outro fator, é que isso agora, no momento, está inquestionável. Né? A Câmara está parada, somente focada no impeachment. Reforma tributária. E quantos outros projetos estão parados na Câmara que era para poder impulsionar a economia desenvolvimentista? O que acontece? A gente vai pegar um pouquinho de história econômica. Né? Em 1929, quando os Estados Unidos estavam em crise, John Keynes, o que ele fez? Aumentou os gastos do governo como forma de retirar o país da recessão. Então, é questão de discutir quais gastos do governo podem ser incentivados e quais despesas eu posso cortar. É questão de analisar. Aí vai exigir ousadia, porque nós temos um sistema financeiro que está altamente relacionado com o pagamento dos juros da dívida. Nós temos uma situação que o Estado, de que o poder econômico do governo federal e dos estados e dos municípios está limitado porque estão com expectativa de receita baixa e com isso não investem. Tanto que nós vimos aqui a questão de 2 semanas, o Jornal do Novo Tempo apresentou a questão do saneamento no Brasil. Sim. Quando vocês falam em ousadia, você está falando assim de investir mesmo com a negatividade do momento. Investir Exatamente. em coisas, como a Marcela falou, que vão trazer benefícios. Mas é isso que a gente não está vendo acontecer. A gente não vê acontecer isso, além do investimento, também a questão de chamar para renegociar a questão dos juros da dívida. Você concorda com isso, Marcelo? O William sempre bate nessa tecla aqui de renegociação da dívida com os bancos. Eu concordo, assim, vamos pegar o país como uma pessoa física, tá? Eu tenho uma dívida, eu não consigo pagar, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que renegociar. Se eu não renegociar, eu vou entrar como inadimplente e não vou ser um indivíduo que vai consumir. As chances reais disso acontecer, não de o governo tentar, mas de o governo tentar e ser ouvido pelos credores, qual é? É baixíssima. Né? Vamos pegar a história do que aconteceu com a Grécia no ano passado. Portugal passou por questões similares, a Espanha. Então, é uma briga difícil. Né? Só que o Brasil ele tem um peso econômico. Apesar de toda a crise, está entre as 10 maiores economias do país. Tem, querendo ou não, investimentos que foram realizados nos últimos 10 anos que são investimentos que têm expectativa de retorno de longo prazo. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança para poder ser discutido. Né? O investimento em economia real que foi feito entre 2005 a 2010, vamos colocar assim, que a expectativa é agora, de investimento na economia real. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. E se não houver um momento
na qual o governo possa ter um fôlego para poder investir, dificilmente esses investimentos que dependem de uma questão do consumo vão ter o seu Vão retorno de poder expectativa pensado. Só um ponto, eu discordo um pouquinho dessa credibilidade brasileira. Eu acho que a gente não tem tanta credibilidade assim, né? Várias mídias internacionais, eles estão com medo até Bom, a gente tem a dívida. Será que o Brasil consegue pagar essa dívida? Né? Então, isso interfere na credibilidade. Por né, isso a dessa- necessidade de se sentar e discutir. Né? Temos um potencial econômico, tem a desconfiança, claro, a falta de credibilidade, tanto que até isso permeia a questão política, né? Que teve agora um evento, um fórum sobre direito em Portugal, no qual o Gilmar Mendes ia participar, alguns outros políticos brasileiros, Aécio Neves, José Serra, se não me engano, que o presidente de Portugal cancelou. Ou seja, com a estabilidade política no Brasil, até essa questão política se torna impossível dessa discussão, mas que há necessidade de se fazer Dessa isso discussão. e elencar os pontos positivos que o país tem, isso é necessário.